Oi, gente, meu nome é Letícia. Se você não me segue lá no Insta, segue lá, Sonhos de Letícia. E hoje eu vim falar um pouco sobre como foi o meu primeiro semestre. Para quem caiu aqui de paraquedas, eu faço medicina na UFPR, acabei de terminar o primeiro semestre, vou começar o segundo. E eu fui aprovada no início do ano passado, de 2019, só que eu passei para o segundo semestre, então eu tive um período zero, que eles chamam, que foi 6 meses assim de férias, e comecei em julho a faculdade. Antes de tudo, esse vídeo vai falar um pouco sobre o primeiro semestre de uma faculdade tradicional, né? Porque tem agora as faculdades PBL, TBL. Então a minha opinião aqui vai se basear na UFPR e também no método tradicional. Tinha muita coisa que vocês queriam saber sobre esse primeiro semestre, então eu abri uma caixinha lá no Insta e vocês fizeram algumas perguntas e eu vou ir respondendo elas. A pergunta mais feita é: Letícia, o que eu tenho que comprar? Eu tenho que comprar esteto, jaleco, meu Deus, o que eu faço? Gente, o calor empolgado quer comprar tudo, né? Mas na universidade tradicional, que tem o ciclo básico, que não tem muito contato com o paciente, com nada, você não precisa de esteto, você não precisa de nada dessas coisas. A única coisa que, tipo, a faculdade pede pra comprar mesmo é o jaleco. E não precisa ser jaleco bordado, jaleco todo cheio das coisas. Você pode só escrever teu nome com caneta lá, tá tudo certo. Porque você vai usar ele nas aulas práticas e tal. Sobre os livros, também perguntam: Letícia, tem que comprar livro? O único livro que as pessoas realmente compraram lá na minha sala foi um Atlas de Anatomia, que daí você escolhe se você quer o Nétero ou sua bota. Mas também não é necessário, gente. Eu não comprei. E muita gente não comprou. Tem em PDF na internet, bem bonitinho. Além disso, na biblioteca tem os livros e eu tenho amigas que pegaram na biblioteca, estudaram por eles, deu tudo certo. Então, tipo, não é obrigatório você comprar livro nenhum, mas é legal você ter o Atlas se você quiser. Também perguntaram muito das diferenças entre a faculdade agora e o cursinho, se dá para ter mais vida social, se é muito mais puxado, qual que é a diferença do cursinho para a faculdade. Gente, eu nunca fui uma pessoa que me privava de tudo no cursinho, então, tipo, não fez tanta diferença, assim, na minha vida. Mas quem tem aquela coisa de ficar só estudando, não, eu vou estudar até passar e depois eu vivo minha vida, eu acho que vai ser um pouco diferente, mas também depende de você, se você quiser festar mais, se você não é muito de festar. Mas eu acho que, tipo, é puxado, é mais puxado que o cursinho. Tem prova, tem trabalho, tem data pra você entregar as coisas, né? O cursinho é só uma coisa lá no fim do ano, parece que tá distante, né? Então é mais puxado. Mas também tem uma coisa mais leve, assim, porque você já tá lá, sabe? Porque quando você tá no cursinho, tem muita aquela pressão de parece que você não tá fazendo nada, né? Parece que você só tá lutando pra chegar em alguma coisa. E quando você tá na faculdade, você tem aquela sensação, tipo, não, eu já tô aqui. Ninguém me tira daqui. Então, acho que essa tranquilidade que é o legal da faculdade. E também no cursinho, vai mudando o pessoal que você faz cursinho durante os anos, né? Na faculdade vai ser basicamente sempre aquelas pessoas. Então, acho que a gente cria um afeto, assim, maior pelas pessoas, forma mais uma família. E eu acho isso bem legal. Tirando que acaba um pouco aquela competitividade que tem no cursinho, que faz você ficar meio assim com as pessoas, né? Perguntaram também bastante da relação que a gente tem com os veteranos. Então, a minha turma não teve tanto contato com os veteranos, que são as pessoas que entraram um ano antes, né? Mas teve bastante contato com os padrinhos, que são as pessoas que entraram um semestre antes. Então, tipo, eles estão um semestre na nossa frente e ajudam a gente com as coisas que eles passaram no semestre anterior. Então, eles ajudam com resumo, com aquela diquinha, tipo, ó, faz isso, faz aquilo. E cada um tem um padrinho, né? Escolhe um padrinho que vai ser aquela pessoa que vai te ajudar mais, assim, específico, assim. Mas eu acho que a gente teve bem mais contato com os padrinhos, até porque eles estão mais próximos da gente em período, assim, e tal. Tá mais recente, né? Sobre as matérias que a gente teve, que é o que vocês ficam mais ansiosos pra saber a respeito, né? Eu fiz um vídeo aqui sobre as expectativas que eu tava pra faculdade antes de começar o primeiro semestre. E eu tava assistindo ele e eu tava com muito medo de Biocel, que é Biologia Celular. Mas acabou que Biocel foi a matéria que eu mais gostei nesse semestre, sabe? E a que eu mais tive dificuldade foi uma que as pessoas esquecem que o estudante de medicina pode ter dificuldade nisso, porque é o que a gente mais espera na faculdade, que é a aula de anatomia, né?
Todo mundo fica, meu Deus, eu vou entrar na faculdade, eu vou amar anatomia, anatomia vai ser lindo, porque eu quero ser médico, como que eu não vou gostar de anatomia, não é mesmo? Mas Biocel foi uma matéria que eu achei que eu ia, tipo, ai meu Deus, vai ser desesperador, foi uma matéria que eu gostei. Foi desesperador, mas consegui, tipo, passar direto e tal, foi mais tranquilo. Eu acho que eu me dei bem até com Biocel, porque ela tem uma semelhança um pouco com a matéria que a gente teve no cursinho. Porque fala de mitocôndria, membrana celular, que não foi uma coisa tão nova. E o problema do primeiro semestre é isso, é tudo novo e você fica perdido. Também tive bioquímica e todo mundo acha super assustador, né? Tipo, a gente já entra na faculdade pensando, meu Deus, bioquímica é o terror. E eu achei a matéria, assim, gostosinha, assim, sabe? Fiquei em final, porque tive uma certa dificuldade nas provas. Mas o assunto em si eu achei legal, sabe? Eu gostei e eu achei que, tipo, foi uma matéria que a gente conseguiu um pouco ligar com a medicina em alguns momentos. Em bioquímica a gente estudou hemoglobina, metabolismo celular, essas coisas, assim. Biocel, como eu disse pra vocês no vídeo sobre as expectativas, era bimestral. E depois que acabou o Biocel, entrou Histologia 1. Agora, no segundo semestre, eu vou ter a 2. Histologia também eu achei bem legalzinho, acho que foi na mesma leva, assim, que Biocel, né, meio que uma continuação, então eu achei bem legal. E as duas usam microscópio, você vê as células, então eu achei bem legalzinho. Se bem que microscópio, nas primeiras vezes que você vai, você fica tipo, ai, encantado, que legal o microscópio, depois acho que vai cansando um pouco. Anato, como eu disse, foi o meu terror, né? Muita gente da minha sala se deu super bem, gostou muito e tal, mas pra mim foi, tipo, mais difícil de se adaptar, assim. Eu não sabia muito bem como estudar, o que fazer. Eu não sou uma pessoa que decora por decorar, sabe? Tipo, você tem que decorar isso aqui, Letícia. Por quê? Porque você tem. E eu não sou essa pessoa, sabe? Então, eu tive dificuldade em bioquímica e em anato por causa disso. Decorar coisa. Em bioquímica tem que decorar enzima, tem que decorar não sei o quê. Em anato é muita coisa, né? Pra pouca cabeça. Então, eu tive muita dificuldade. Apanhei em todas as provas, teve 6 provas, eu fui... Nossa, minha maior nota foi 7,5, eu acho, nas 6 provas. E ficava sempre perto da média, mas não chegava na média, e daí acabei ficando em final, foi desesperador. Mas deu tudo certo no final. Por isso até que eu tô com medo um pouco agora no segundo semestre, porque a anato se dividiu em duas, né? Neuroanato e esplâncton, que é a dos órgãos. Então, desespero. Mas... apesar de tudo, acho que eu aprendi muito também com a anato, porque no meio desse desespero você vai aprendendo como agir, assim. E a matéria em si é lindo, é legal, tipo, nossa, é muito massa de acompanhar, só que é muita coisa e eu não soube lidar muito bem. Outra coisa que perguntaram sobre a anato é se a gente tem aula com cadáveres reais ou se é aqueles simuladores, né? E é sim com cadáveres. Porque agora tem muitas faculdades que não usam mais, né? Que usam só as peças, né? Uma coisa também que eu tinha muita dúvida quando eu entrei, que eu não sabia nem onde pesquisar isso, é em que campus, né? Porque o UFR tem vários campos. Em que campus que é as aulas de medicina. Então, no ciclo básico, que é os 2 primeiros anos, a maioria das aulas é no Politécnico, que é no Jardim das Américas. Mais uma ou outra aula acaba sendo no HC, que é o Hospital Universitário, né, da UFPR. Que lá também tem sala de aula normal, então lá é o hospital e também faculdade. No HC eu tive algumas aulas esse semestre, e como o currículo da UFPR mudou no ano passado, em 2019, começou a ter algumas matérias, assim, que tem um maior contato, assim, tem algum contato com o paciente e tal, porque antes, tipo, era 0 contato no ciclo básico. Então, no HC eu tive Território e Saúde, que é uma matéria que a gente vai até as UBS, que a gente conversa com as pessoas lá, usa jalequinho. Eu achei muito legal essa matéria. Você conhece um pouco também sobre o sistema de saúde, que às vezes a gente tem muito preconceito com o SUS, e lá eu consegui, tipo, desfazer um pouco desses preconceitos, e eu acho que o SUS é uma coisa muito linda, só que não estão sabendo investir direito, né? Também lá no HC eu tive aula de saúde e sexualidade na adolescência também, que a gente conversa sobre os métodos anticoncepcionais e tal. Tive aula de biossegurança,
que fala sobre, tem que usar jaleco, tem que usar luva, essas coisas assim. E eu tinha esquecido uma matéria que a gente tem lá no Poli, que é a de drogas. O nome não é esse, como que é o nome? É alguma coisa de prevenção às drogas, eu não lembro o nome inteiro, mas a gente chama de drogas. Que é meio que uma aula pra dizer pros alunos, não usem drogas. Mas é tipo um início, assim, à farmacologia, mas ainda meio básico, assim. Também perguntaram sobre os horários. As aulas são das 7h30 às 5h30, mas a gente só tinha aula até 5h30, pelo menos no meu horário, na quinta-feira. Os outros dias a gente saía ou 3h30 ou 4h30, e daí, tipo, do 12h30 a 1h30, normalmente era o nosso almoço. Esse também foi um dos pontos que me fez ficar mais cansada, né? Porque período integral cansa muito. Nesse dia mesmo que a gente ia até 5h30, eu chegava em casa e ainda tinha que estudar. Era complicado. Na segunda-feira, que eu voltava direto do HC, que eu ia pro HC, demora mais pra chegar em casa por causa do trânsito e tal. Eu chegava esgotada. No final do semestre eu já tava invertendo os horários, chegando, dormindo, e daí acordando de madrugada pra estudar. Porque se eu tentasse estudar a hora que eu chegasse, não dava certo. Sobre o meu método de estudos, muita gente perguntou, Letícia, como que você estudou nesse semestre? Então, gente, foi uma loucura, porque eu não sabia muito bem como estudar, cada matéria tem um jeito de estudar diferente, então não dá para usar um método de estudo para tudo, cada professor vai dar uma matéria de um jeito, então é mais legal estudar de tal maneira. E foi louco, porque o primeiro semestre, eu acho que o maior desafio do primeiro semestre não é as matérias em si, é se adaptar àquele novo mundo, porque no cursinho você já tá certo do que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Na faculdade tudo é muito diferente, então, tipo, isso que foi o que mais me prejudicou, eu acho, no primeiro semestre, que a se adaptar, sabe? E você só vai saber se você tá dando certo o teu método de estudo quando sai o resultado da prova e às vezes vem uma nota ruim e daí você já se desespera porque você tem que recuperar essa nota. Então vira uma bola de neve e é um desespero só. Eu usei, tipo, vários métodos pra todo lado, mas eu vou mostrar daí pra vocês aqui no tablet como que eu fiz, os meus resumos e tal. Então, gente, meu método de estudo se resumiu em nas aulas usar o teclado, né, que eu tenho, e ir digitando as coisas, porque se eu fosse escrever, eu não acho que eu não ia dar conta. Então, nas aulas eu ia digitando e tal. Daí, em casa, eu adicionava imagens ou coisa dos livros, que eu tinha tudo em PDF, então eu ia recortando e colocando imagens, ia complementando com as coisas que eu via no livro e tal, ou em alguns resumos. Deixava as coisas mais importantes em vermelho, as coisas mais ou menos importantes em amarelo, para eu conseguir achar melhor depois. E também fazia algumas coisas à mão, ó. Quando eu achava mais necessário, que eu sabia que eu ia ter mais dificuldade, eu fazia à mão. E daí meus resumos ficavam mais ou menos assim. Daí, mais pro fim do semestre, eu comecei a escrever mais à mão, porque eu percebi que eu conseguia aprender melhor. Então, eu comecei a fazer meio que um método Cornell aqui, ó, tá vendo que eu separava e tal. Mas, ó, ia colocando imagens também. Ia anotando durante a aula, eu digitava e daí chegando em casa eu passava limpo. E também, ó, eu gravava uns áudios também explicando pra mim mesma, ficava aqui embaixo. Que eu acho que quando você explica pra alguém, você aprende muito melhor, né? Então, foi basicamente assim que eu fiz. Daí, quando chegava as provas, eu só revisava e tal. Já nas aulas práticas, ó, principalmente as de microscópio, eu tirava as fotos e ia apontando e colocando as informações, que eu achava que ficava bem melhor depois para estudar. E no tablet, se você der zoom, você consegue ver as coisas com bastante detalhe, então acho que ajudava bastante. Depois que eu terminava todos os resumos para estudar para a prova, eu botava eles no GoodNotes e fazia tipo um caderno, ó, com todos os meus resumos. Então ficava assim, o negócio tem que dar 1000 zoom. Mas eu gostava, que daí ficava tudo aqui, ó, que eu tinha que estudar. Normalmente eu assistia às aulas e daí chegava em casa e tentava estudar o assunto daquele dia. Claro que com o tempo, com trabalho para fazer e prova, não sei o que, eu comecei
virou uma bola de neve e eu comecei a estudar para a prova que estava mais perto e assim foi. Mas normalmente, né, a tentativa foi tentar estudar o que eu tinha tido no dia. Então eu assistia a aula, depois lia mais a respeito e fazia meu resumo. Esse ano eu já tenho mais uma noção do que deu certo e o que não deu, e eu quero usar mais o método Cornell, não sei se fala assim, nunca saberei, mas daí eu vou mostrando pra vocês conforme eu for gravando os vlogs aqui. Eu acho que, tipo, um grande ensinamento que eu tirei desse primeiro semestre, e que também é uma coisa que eu acho que deviam falar mais com os alunos quando eles entram em medicina, é quando a gente tá no colégio, cursinho, normalmente as pessoas que querem medicina já tiram notas ótimas e tal, já, né, são entre os melhores alunos. E daí no cursinho tem aquele clima super competitivo, que eu acho que é horrível, mas que ao mesmo tempo a gente sabe que é daquele jeito, não é todo mundo que entra, não é porque você estuda muito que você merece aquela vaga, que você vai ter ela, infelizmente. É um mundo injusto dos vestibulares. Tem aquela competição, aquele negócio, ele é seu concorrente, ele não é seu amigo, e não sei o quê, porque tua nota tem que ser maior que a dele. E até que faz um pouco de sentido isso no cursinho, mas daí a gente chega na faculdade, a gente foi aprovado no vestibular super concorrido, a gente teve aquela competição extrema no cursinho, a gente era o melhor aluno no colégio, a gente não tirava nota baixa, a gente sempre dominou o assunto. Chega na faculdade, a queda do aluno é uma coisa, porque a gente chega lá e descobre que a gente não é aquele cristalzinho precioso que todo mundo disse pra nós todos esses anos que a gente ficou tentando vestibular. E, não, porque ele quer medicina, porque ele é uma pessoa evoluída, porque ele quer medicina. E a gente chega na faculdade e a gente descobre que não é bem assim. E eu acho que isso que dá um baque muito grande no primeiro semestre, sabe? A gente chega lá e a gente descobre que não tem essa. Não é porque você passou em medicina que você é melhor que ninguém. E, além disso, a gente já chega com aquela mania de se comparar com os outros, porque é isso que ensina a gente a fazer durante o vestibular. E a gente chega lá, tipo, meu Deus, o meu amigo tirou uma nota maior que eu, porque não sei o quê. E acaba, sabe, prejudicando muito o nosso psicológico, porque, como meu professor disse, tratam os estudantes de medicina como se eles fossem semideus, mas semideus não precisa comer, não precisa dormir, e a gente acha que a gente também não precisa disso, sabe? Que, não, porque eu tô fazendo faculdade de medicina, não vou dormir, é legal não dormir, eu não dormi hoje, eu também não, legal você. Então, acho que isso prejudica muito a gente no primeiro semestre, sabe? A gente ainda tá aprendendo a lidar com essa nova vida que a gente tem e também a descer do pedestal, né? Porque a gente chega achando que a gente é os fodão que a gente passou em medicina e chega lá e vê que não é bem assim. Eu acho que essa queda pode ser muito prejudicial se você não souber lidar com isso. E eu senti muito isso na faculdade, sabe? Eu não entrei com aquelas expectativas de que vai ser um Grey's Anatomy isso aqui. Mas eu acho que é difícil sair de um cursinho onde tem aquele clima horrível, chegar na faculdade e entender que, nossa, se você estudar em grupo, você vai conseguir ir melhor. Você não precisa comparar com a nota do seu colega. O diploma vai ser o mesmo, não importa se você tirou 7 ou se você tirou 9. E também tem essa coisa, tipo, de que, não, o estudante de medicina não pode errar. Não, você não pode errar. E daí chega lá, você tira um 7, você cai o seu mundo, né? Porque você tirou um 7, que a média da UFPR é 7. E eu acho que não tem que ser assim, sabe? Minha primeira nota que eu recebi da faculdade, eu tirei 7,55 e eu fiquei chorando na aula, porque eu fiquei pensando, meu Deus, 7 e pouco. Só que a gente não pensa que, tipo, 7 não é uma nota ruim, sabe? E eu acho que até a gente aprender a lidar com isso, a lidar com a nota baixa, a lidar com a ideia de que você não sabe tudo, que você não é perfeito, que você vai ter dificuldades em algumas coisas e outras não, que você não precisa se comparar com seu colega, eu acho que isso leva um tempo. Além disso, a gente entra na faculdade de medicina achando que ela é uma coisa endeusada. A gente endeusa muito o que vai ser a medicina, a faculdade, não, porque depois que eu entrar em medicina, todos os meus problemas estarão resolvidos.
E não é bem assim, sabe? É uma faculdade como qualquer outra, que tem seus pontos fortes, tem seus pontos fracos. Você não vai só... também, tipo, a gente entra com a ideia que não, eu entrei na faculdade que eu quero, eu não... tudo vai ser lindo agora. E não vai, sabe? A gente vai ter nossas dificuldades e também tem essa coisa de que a sociedade acha, tipo, o que você tá reclamando? Você tá em medicina. E isso acaba fazendo com que o aluno não expresse, sabe, o descontentamento que ele tá com algumas coisas e acaba guardando pra ele e isso acaba, né, prejudicando o aluno. Então, é uma coisa que eu acho que tem que mudar com o tempo na faculdade de medicina. Eu acho que já tá mudando, mas que falta muita coisa ainda, porque a gente ainda vê muita notícia de aluno que cometeu suicídio e coisas assim. Então, acho que tem que ter uma mudança nessas coisas sobre o psicológico do estudante de medicina, sabe? Botam muita pressão na gente e acaba que a gente se cobra muito por isso. Então, se você ainda vai entrar na faculdade de medicina, eu acho que a principal dica que eu dou pra você não se decepcionar tanto quando você entrar é seguir pessoas que mostrem a realidade da faculdade, que não fiquem mostrando um mundo fictício onde tudo é lindo, porque daí você já chega sabendo como funciona, sabe? Aliás, inclusive seguir pessoas que estão na faculdade que você quer entrar, mas que já estão mais pra frente, no ciclo clínico, no internato, que são, tipo, semestres que são pesados, mas que já tem um contato com a medicina muito maior, que vai fazer você perceber que é isso que você quer mesmo. Porque no ciclo básico, são matérias que, tipo, você não consegue ver muita conexão com a medicina, você não usa esteto, você não sabe... Então, acho que é tipo, você tem que estar focando e conhecendo os períodos que você vai ter depois pra você ter uma motivação, assim, sabe? Eu não odiei o primeiro semestre nem nada, mas é realmente um semestre que não tem muito contato com a medicina e muita gente fica frustrado. Tem muita coisa legal, muita coisa que você, tipo, se sente assim, tipo, nossa, que massa, é isso, é por isso que eu tô aqui. Mas também tem períodos complicados. Eu acho que se você tiver essa visão do que você quer, da sua meta e de como vai ser lá na frente, eu acho que fica muito mais fácil seguir. Enfim, é isso. Espero que tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Agora eu vou entrar no segundo semestre. Estou ansiosa, mas ao mesmo tempo cansada, porque, né, eu tive 1 mês e meio de férias e parece que eu não descansei o suficiente. E a gente vai mostrando aí como que vai ser nesse segundo semestre. Espero que seja bem legal, que me surpreenda positivamente. É isso aí. Tchau!